Você vai fazer a prova da OAB em Direito Tributário agora em janeiro de 2024? Uma das minhas apostas para essa prova é embargos à execução. Eu vou ministrar uma aula objetiva de embargos à execução para sua prova logo em seguida. Fica comigo. E aí, olha só, nós vamos iniciar aí uma aula de embargos à execução fiscal que eu tenho certeza que pode vir. É uma das minhas dicas, junto com apelação e, quem sabe, ação de consignação em pagamento no âmbito tributário. Enfim, eu quero que vocês sigam aí as minhas redes sociais para mais dicas, tá? Tanto na primeira fase quanto na segunda fase, ok? Vamos iniciar então a nossa aula falando de forma bem objetiva dos embargos à execução fiscal. Essa peça tão importante como modalidade de defesa e com produção probatória, tá? Ou seja, o contribuinte tem ampla produção probatória quando maneja os embargos à execução fiscal, ok? Então, olha só, trata-se da principal modalidade de defesa da ação executiva. A oposição visa pleitear a invalidade total ou parcial do título executivo, representado pela famosa certidão de dívida ativa, CDA, tá? Olha só, sendo bem singelo e dando um exemplo, no caso aqui do IPTU, que é de competência municipal, ok? O IPTU, ele tem como fato gerador a propriedade de imóvel. E fato gerador ocorre em 1º de janeiro de cada ano. Você pegar as leis municipais que instituem o IPTU, você vai verificar lá. E lançado o tributo, isso ocorre geralmente antes, né, em novembro, dezembro, e no dia 1º o contribuinte recebe lá uma guia, que ele acha que é guia, mas na verdade é uma notificação de lançamento, tá? Pague o valor de R$ 5.000, por exemplo, de IPTU. E o seu cliente, não sei por que, deixou de pagar, tá? E, consequentemente, o fisco age da seguinte forma: ele começa a mandar cartas de pagamento amigável. Isso é muito comum. Só que, às vezes, também o contribuinte não tem e deixa de pagar. E o fisco tem um prazo. Tá? Às vezes é 6 meses, às vezes é um ano, às vezes é um ano e meio, para o envio desse título executivo, né? A geração desse título executivo, que é a certidão de dívida ativa, já que o contribuinte não pagou, ok? Gera-se a certidão de dívida ativa e envia-se esse débito para a Procuradoria do município. Né? No caso aí, o órgão da dívida ativa municipal, no nosso exemplo aqui. Tá? E a dívida ativa geralmente manda ainda uma última cartinha amigável. Ó, foi inscrito em dívida ativa um valor de R$ 5.000. Só que agora, com os honorários, passou a ser R$ 7.000, mais os juros de mora, tá? E você deve pagar. O contribuinte não paga e esse valor é enviado para a cobrança judicial através de execução fiscal, tá? Que possui como seu principal fundamento a certidão de dívida ativa, comprovando o descumprimento legal do pagamento do IPTU pelo contribuinte. E aí o contribuinte desesperado te procura, doutor, doutora, tá? Te procura e fala, ó, fui citado numa execução fiscal. Aí você, pô, o que aconteceu? Aí lá vem a história, né? E aí o contribuinte, nesse caso aqui que nós estamos falando, ele tem razão. Por quê? Porque o ex-dono apresentou para ele uma certidão falsa. Né? Nós estamos diante de fraude, olha. E aí você verifica e fala, nossa, é mesmo. Rapaz, teve uma fraude aqui. E aí na hora de fazer a escritura do imóvel, o ex-dono enganou você e o escrevente, né? O dono do cartório, tadinho. E, consequentemente, você, como advogado ou advogada, vai procurar defender, né, com ampla produção probatória, o contribuinte. Tá? Que nesse caso aqui tem razão, né? Foi objeto de fraude. Tá? E você deve saber o seguinte, ó, que a principal finalidade dos embargos à execução é a desconstituição da CDA. Tá? E também pode-se atacar a legitimidade do sujeito passivo, que é o nosso caso aqui. Tá? Ou seja, você não está dizendo que não deve, que o crédito do município não existe. Na verdade, ele existe, mas você, que foi objeto de fraude, quer provar que foi enganado. Né? E aí, os embargos à execução são a melhor opção, dada a ampla produção probatória, lá do artigo 16, parágrafo 2º da LEP. Todo o embasamento legal que eu citar aqui, você deve ir lá no seu Vadimeco já marcar, tá? Olha lá, embora seja distribuída por dependência e processada em apenso à execução fiscal, a ação de embargos possui natureza autônoma, você deve saber disso, tá? Possui natureza autônoma e não admite reconvenção. Cuidado! Olha só, legislação aplicável, Lei 6.830 de 1980, a Lei de Execuções Fiscais, e o nosso CPC, Lei 13.105 de 2015, tá?
Os embargos observam a sistemática genérica aplicável à petição inicial. Então, ó, marca lá o artigo 319, que vai servir de modelo para a confecção da peça na hora da prova, tá? Olha lá, os embargos são distribuídos por dependência aos autos de execução fiscal na forma do artigo 914, parágrafo 1º do CPC. A terminologia é embargante, embargado, e você deve utilizar aí o verbo oposição, né, para que você demonstre alta técnica junto ao examinador, tá? Olha só, continuando. O momento para a oposição dos embargos dependerá da existência da execução, da garantia e da tempestividade, conforme o artigo 16 da LEP. Vocês estão vendo que o artigo 16 é importantíssimo, né? Olha só, diante disso, você tem que saber que, diferentemente do que ocorre na dívida civil, né, que não é uma dívida tributária, segundo a qual, de acordo com o CPC, você não precisa garantir a dívida para embargá-la, salvo se você quiser suspender a execução, tá? No caso da execução fiscal, você só ajuiza com a garantia, tá? Não tem essa de, mas eu não quero suspender a execução. Pode continuar. Não interessa. Tem que garantir, por quê? Porque a lei de execução fiscal, em relação ao CPC, é uma norma especial. E nós sabemos que entre conflito entre norma genérica e norma especial, a norma especial tem preferência e não é admitida a oposição de embargo sem garantia, artigo 16, parágrafo 1º da LEP. Tá? Quanto à tempestividade, o manejo da peça processual deverá ser efetuado no prazo de 30 dias da formalização da garantia. Então vamos dizer que o seu cliente foi citado, né, no dia 1º de agosto, tá? E demorou para te procurar. Demorou 2 meses para te procurar. Até que a ficha dele caiu, ele conversou com um parente e foi lá te procurar. Professor, perdemos a tempestividade do recurso? Não, porque só 2 meses ele te procurou e você falou para ele assim, ó, você tem 7 mil do IPTU? Tenho. Se você quiser, eu garanto a dívida. Você garante? Garanto. Então, você vai lá e, na sua petição, pede a guia para garantir a dívida de IPTU, nosso exemplo aqui, tá? Ou seja, a partir da garantia ou da penhora, porque às vezes o contribuinte chega para você, o seu cliente, né, e fala, ó, tive minha conta penhorada. Nesse caso, ó, já até garantiu. Tá? E aí, a partir da penhora, a partir da garantia, ele tem 30 dias para opor os embargos. Tá? Então, toma cuidado com esse prazo. Ok? Juízo competente e endereçamento. O juízo competente aqui fica fácil, é só o examinador vai ser obrigado a te dizer. Né? O juízo é o mesmo no qual ocorre a execução fiscal. Tá? E eu quero frisar por último o seguinte, que não basta ao embargante demonstrar a existência de garantia do juízo para solicitar a suspensão da execução. Ele deve comprovar a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. São as mesmas premissas das tutelas, ok? Está lá, artigo 919, parágrafo 1º do CPC, tá bom? Visto isso, nós já podemos ir para a estrutura da peça. Olha só, pessoal, agora a estrutura da peça é a mais importante, tá? Eu tirei essa estrutura, um exemplo que já foi cobrado na prova da ordem. Eu quero que vocês percebam que a fundamentação da pretensão e a fundamentação do efeito suspensivo, tá, são nada mais, nada menos que 3 pontos de 5 na prova. Então você acertou a peça e colocou lá a fundamentação do efeito suspensivo, ou seja, o seu cliente teve a conta penhorada e deseja e precisa que a penhora seja suspensa. Tá? E aí ele oferece lá carta fiança, né, outra forma de liquidar essa dívida, tendo em vista que, por exemplo, ele quer vender o imóvel, né? E a penhora recaiu sobre o imóvel. E olha o perrengue, né? Então, olha só, daqui eu já deixo para vocês o seguinte, ó, a fundamentação da tese e das subteses, ok? E do artigo 919, parágrafo 1º do CPC, você não pode esquecer. Se cair, você tem que prestar atenção nisso, tá? Esses 2 itens aqui são importantíssimos. O resto é, tirando ali um pedido ou outro, o resto é miúdo, tá? Você nem... Eu, por exemplo, quando estou fazendo a prova, eu não ligo muito, não. Lógico que eu faço, mas não é o foco. Então, lá, o endereçamento. No nosso caso aqui é tranquilo, é o mesmo juízo da execução fiscal. A qualificação, embargante e embargada, 0,2, um para cada um. Tá? Tempestividade, 30 dias, artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830. Tá? A fundamentação da pretensão e a fundamentação do efeito suspensivo. Os pedidos, que seja atribuído efeito suspensivo. A intimação do embargado para querendo impugnar. A procedência dos embargos com o fim de desconstituir o crédito.
a condenação do embargado em custas e honorários, a indicação de provas a serem produzidas, o valor da causa e o fechamento da peça, que vocês já sabem. Então, por favor, não errem a peça, tá? Eu vou dar uma dica aqui de como a banca vai deixar claro para você que é um embargo à execução. Que isso, professor? Vou te falar, tá? E você tem que ficar atento, você tem que ler, fazer uma leitura atenta do enunciado da peça, tá? Por quê? Porque são 5 pontos, cara. E a média é 6. Se você errar a peça, nem que você faça as outras peças e somando, valem 4, nem que você acerte tudo, você não passa. Tá ok? Então, fica a dica, ó. Peça vale 5 e as questões objetivas somadas também vale 5. E aí, se você erra a peça, zera a peça e acerta mesmo que todas as questões discursivas, você não é aprovado ou aprovado, tá? Fica a dica. Vamos agora para o que pode. Vamos agora para a dica que você tem que saber e retirar do enunciado para resolver bem e identificar que a peça trata-se de embargos à execução. Vamos lá, olha só. Então vamos lá, olha só. Vamos escrever aqui 3 possibilidades, 3 dicas que a banca vai te dar na hora da prova para você identificar os embargos à execução. Primeira, olha só. Número 1. Ela vai dizer que o seu cliente ou o contribuinte possui numerário para garantir a execução, tá? Então, essa aqui é a primeira dica, ou seja, ele vai dizer para você que, ó, seu cliente manifestou interesse em garantir a dívida e foi citado há 10 dias, tá? Olha lá, 2. Ele vai ter que dizer, ó, e foi citado há 10 dias, por exemplo, tá? Ok? Então, tá fresquinho para você opor os embargos, ok? 3. Olha só, ele vai dizer o seguinte, que o fundamento da pretensão requer dilação probatória, ok? Requer dilação probatória, que é uma dica também que você tem que pegar, ou seja, o contribuinte foi citado em execução fiscal, você, opa, primeiro, se foi citado em execução fiscal, você já, pô, peraí, cara, foi citado em execução fiscal, e aí agora você vai olhar o seguinte, cara, ele precisa de dilação probatória? O enunciado vai ter que te dizer, né? O enunciado ele vai ter que te dizer, preciso de dilação probatória. Ele precisa de dilação probatória. E você, como advogado, o advogado vai precisar. Opa, embargos. Não precisa, é questão de ordem, exceção de pré-executividade. Essa tem que ser a tua dúvida. Tá? Então, ficam essas 3 dicas aqui para você matar os embargos à execução. Com isso, nós terminamos aí uma aula objetiva, sem mimimi, para você fazer os seus apontamentos, fazer as suas anotações e levar para a sua prova. Boa sorte. Tamo junto. Até depois do fim.